eu quero fazer uma avaliação sobre um tema que já foi abordado aqui pelo senador Mário Jucá e agora recentemente pelo senador Wellington. Eu reputo um assunto da maior importância, que é o balanço desses 15 anos de vigência da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000. Eu quero fazer o registro, presidente de Medeiros, de que eu presidia a Comissão de Constituição e Justiça naquela época, quando a discussão da LRF se processava. Era ministro do Planejamento o doutor Martos Tavares, um brasileiro de muito boa qualidade, que lamentavelmente deixou o serviço público, hoje dedica-se à atividade privada, mas prestou grandes serviços ao Brasil quando exerceu funções públicas, principalmente quando o Fernando Henrique foi presidente da República e ele exerceu o mandato, exerceu a função ou o cargo de ministro de Planejamento. O idealizador da Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso que se faça aqui o devido registro, foi o doutor Martos Tavares, foi o ministro Martos Tavares, que lutou durante meses, semana a semana, pelo andamento, pelos ajustes, pelas correções e pela formulação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Presidente Zé Medeiros, eu fui prefeito e fui governador e sei, por experiência vivida, que o administrador público passa por muitas provocações. Se é da índole do administrador a prática da correção, talvez nem houvesse necessidade da LRF, mas em cada cabeça uma sentença. Existem gestores corretos e gestores que são meio estroinas e que não são exatamente corretos no trato do recurso público. E a Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita para colocar ordem numa desordem que estava posta e que tinha escalada ascendente. O que é que significa a Lei de Responsabilidade Fiscal? A moralização da atividade e das gestões públicas. É a normatização. Fazendo o quê? Por exemplo, limitando os gastos com pessoal. 50% da receita corrente líquida para a União, 60% para estados e municípios da receita corrente líquida. Passou disso, vem sanção. E as sanções estão previstas na lei. As sanções são para as unidades federadas, que se ultrapassarem esses limites, perdem a condição de receber as transferências correntes ou fazer convênios com quem quer que seja. Ou seja, antes da LRF, você podia chegar a limites inimagináveis de comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de pessoal e deixava a maioria da população entregue à inexistência de recursos para fazer investimento na educação, na saúde, na infraestrutura, na assistência social. E quem era prejudicado era a população. Daí a LRF, que veio disciplinar o comprometimento de gastos com o pessoal na administração pública, porque existe muito gestor, tanto existia como existe, que adora dar emprego. Eu gosto. Agora, dá emprego quando pode pagar, quando há recurso público e necessidade de serviço para que o emprego seja oferecido. Essa matéria foi disciplinada pela LRF e o gestor público que atravessasse ou que ultrapassasse, no caso da União, 50%, no caso dos estados e municípios, 60%, ficava sujeito à perda do cargo, à inabilitação para o emprego público, à multa e até prisão. E os estados e municípios que transgredissem a Lei de Responsabilidade Fiscal ficavam impedidos de receber transferências voluntárias da União e de contratar operações de crédito. Isso vem vigorando para estados e municípios religiosamente. Outra coisa, era muito comum administrador público, prefeito, governador, que no último ano da administração, ou do seu mandato, exorbitava nas operações de crédito, fazia as famosas AROs, as antecipações de receita orçamentária,
e deixava a conta para ser paga por uma administração inteira a seguir. Isso pela LRF ficou disciplinado e proibido. O gestor público tem que, no último ano do seu mandato, o que tomar de compromisso tem que pagar até o último dia do seu mandato, sob pena de, se for o caso, ir até para a cadeia. Isso é um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na questão da gestão, eu me lembro muito bem, Márcio Tavares se batia muito pela qualidade da gestão, obrigando os administradores, isso está no texto da lei, a divulgar relatórios e demonstrativos dos gastos, é a famosa transparência, bem como a incluir no orçamento o chamado anexo de metas fiscais, com as metas de receitas, despesas, resultados nominal e primário, o montante da dívida pública e outros dados essenciais a um planejamento financeiro eficaz. Ou seja, prefeitos e governadores são obrigados a fazer o relatório, as metas. E tudo isso é feito. E quem não faz se submete à sanção. Apenas a União não faz. A União não faz, e porque não faz é que nós estamos pagando o preço que estamos pagando. Os estados colocam nos seus orçamentos as suas previsões de quanto vão arrecadar, quanto vão gastar com as suas metas fiscais, e colocado no orçamento aquilo tem que ser obrigado e a sanção acontece. No limite de endividamento, antes de entrar na apreciação do que está ocorrendo com a União, no limite de endividamento está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal que os estados podem tomar até 2 vezes a sua receita corrente líquida. Os municípios podem tomar até 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. No caso da União, o limite seria de 3,5 vezes a receita corrente líquida, mas este assunto, até hoje, não foi nem regulamentado, nem foi aprovado. A razão pela qual, por exemplo, em 2014, a União apresentou a meta de superávit primário de 100 bilhões de reais. Para ser mais preciso, 99 bilhões de reais. 99 bilhões de reais. Se comprometeu publicamente. Ao invés de um superávit para pagar juros, teve um déficit de 30 bilhões. Que, somado aos juros da dívida, que já chegam hoje a 2,4 trilhões de reais, ascenderia a 340 bilhões. Ascendeu, em 2014, a uma despesa de 340 bilhões. Anunciou um superávit de 100 bilhões. Ao invés de superávit, teve um déficit de 30 bilhões. E com os juros da dívida que acumulou, gastou 340 bilhões de reais sem recursos. O que aconteceu com o gestor federal? Absolutamente nada. Se um prefeito ou se um governador tivesse cometido desatino semelhante, estava na cadeia, estava com o terreno do quintal de sua casa salgado, estaria processado, porque não se regulamentou limite de endividamento para a União, sanções para gestor federal. Tudo isso acontece impunemente. Só que, na hora em que se faz este balanço, é preciso que se faça a avaliação sobre as lacunas que têm que ser preenchidas. E há 2 coisas. Primeiro de tudo, é preciso definir a falta de limite para o endividamento da União, porque esta falta de limite de endividamento, que está prevista 3,5 vezes a receita corrente líquida, é uma exigência do que está escrito nos artigos 48, inciso 14, e artigo 52, inciso 6º, da Constituição de 1988. E cabe a nós, eu acho que na hora em que se comemoram os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e diante de tudo que está ocorrendo, presidente Zé Medeiros, o que nós estamos assistindo em função da não geração de superávit, sim um déficit,
daquilo que o governo está gastando, da qualidade do gasto público, é que se produz a taxa de juros que está em 13,25%, taxa de juros que deprime a economia e que joga na lata do lixo a capacidade de gerar emprego, que gera a inquietação que o brasileiro é tomado hoje. Gera a inquietação de que o brasileiro é tomado hoje pela perspectiva do desemprego, que é crescente, em função do não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal pela União, por uma lacuna que existe e que tem que ser preenchida. Primeiro de tudo, quanto é que a União pode tomar de endividamento? Qual é o seu limite? Estado e município está regulamentado. A União não tem limite. Na hora em que se comemoram os 15 anos da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000, é preciso que o Congresso acorde para essa realidade dura. E uma segunda, aquilo que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal e nunca foi implementado, que é o Conselho de Gestão Fiscal. Eu vi hoje que o ministro Levi está pensando em acompanhar a qualidade do gasto público. Está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada, foi sancionada no ano 2000. O PT assumiu o governo logo em 2002. O PT não votou a Lei de Responsabilidade Fiscal, votou contra. E tinha a obrigação de, em tendo encontrado este diploma, votado e aprovado pela Câmara e pelo Senado, ter completado a obra, ter regulamentado a capacidade de endividamento da União e de ter criado o Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto no artigo 67, e que existe para fiscalizar e acompanhar o gasto público. Aquilo que o ministro Levi está lembrando é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e cabe a nós, na hora em que se registram os 15 anos de existência e de bons serviços prestados à sociedade brasileira da LRF, colocar esses dois itens na pauta prioritária do Congresso. O estabelecimento dos limites de endividamento da União, para evitar que aconteça o que está ocorrendo agora pela irresponsabilidade da administração pública, da administração financeira, que está levando a que a União tome muito mais compromisso do que possa e, em consequência, tenha que elevar a taxa de juros como o único remédio para combater a inflação, que produz o efeito colateral terrível da depressão da economia e da geração do desemprego. É preciso que isso seja regulamentado em benefício da sociedade. O PT não votou a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas está no governo e tem a obrigação de proteger a sociedade, como tem. E espero que a intenção do ministro Levi seja ouvida, que implante o Conselho de Gestão Fiscal que está previsto. Já poderia estar implantado há muitos anos, desde 2002, 2003, 2004, os governos do PT inteiros. E seguramente, se estivessem funcionando, a qualidade do gasto público não seria ruim como o é. E quem teria ganho seria o país. Estes, portanto, senhor presidente e senhores senadores, eram os registros que gostaria de fazer e os faço neste momento em que a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma ideia que surgiu, repito, quando eu era, no mandato anterior, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que foi sancionada no ano 2000, numa solenidade da qual me lembro bem, porque fui convidado e compus a mesa diretora da sanção. À época, presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e à época, ministro do Planejamento, doutor Marcos Tavares, um brasileiro de qualidade, que neste momento merece a homenagem que presto como cidadão e como brasileiro. Obrigado, presidente.